Você já parou para pensar que o maior inimigo da sua vida não é alguém lá fora, não é o diabo, não é o sistema, mas algo que habita dentro de você? Algo invisível, silencioso, que destrói sua paz, arruína seus relacionamentos e separa você de Deus? Esse inimigo tem nome: pecado. O pecado não é apenas um erro, não é apenas uma falha de caráter ou um deslize moral. O pecado é um poder vivo, uma força que escraviza, um veneno que corrói a alma. Ele não pede licença para entrar. Ele se esconde em pensamentos, se disfarça em desejos e se apresenta como prazer, mas seu fim é sempre destruição. E é aqui que muitos se enganam. Pensam que podem brincar com o pecado, que podem controlá-lo, que podem negociar com ele. Mas o pecado nunca é um brinquedo. Ele é como fogo em palha seca, basta um toque para consumir tudo. A palavra de Deus é clara em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Morte não apenas física, mas morte espiritual, morte de relacionamentos, morte de sonhos, morte de propósito. O pecado mata lentamente, como o veneno que corre pelas veias, até que a pessoa já não consegue distinguir o que é vida e o que é morte. Reflexão. Quantas vezes você já sentiu que algo estava roubando sua paz, drenando sua energia, apagando sua fé? Muitas vezes esse algo é o pecado que você tolerou. Mas não se engane, o pecado nunca é neutro, ele sempre cobra. E é sobre isso que precisamos avançar agora. O pecado começou muito antes de você nascer. Ele não é apenas parte da sua história. Ele é parte da história da humanidade. No Éden, quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo. E junto com ele entrou a morte. O que antes era comunhão plena com o Criador se tornou distância, vergonha e medo. Você percebe? O pecado não começou como um ato, mas como uma escolha. Uma escolha de rejeitar a voz de Deus para seguir a própria vontade. E é exatamente isso que o pecado é até hoje, a rebelião da criatura contra o Criador. Cada vez que você escolhe seu próprio caminho, acima da vontade de Deus, o pecado se fortalece. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 7:19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso revela que o pecado não é apenas uma ação externa, mas uma lei dentro de nós, uma inclinação que puxa para baixo, que arrasta para longe de Deus. Quantas vezes você já fez algo que sabia que era errado, mas mesmo assim fez? Isso mostra que o pecado não é só comportamento, é escravidão. E agora precisamos ir mais fundo, entender como o pecado se manifesta hoje na prática da sua vida. O pecado nunca se apresenta como feio. Ele se veste de prazer, de liberdade, de novidade. Mas por trás de cada promessa enganosa, há uma corrente invisível. Pense nisso. A perversão promete satisfação, mas entrega vazio. A mentira promete proteção, mas entrega destruição. A ganância promete sucesso, mas entrega insatisfação. É exatamente isso que o pecado faz. Ele oferece o que não pode cumprir. Ele promete liberdade, mas só dá escravidão. Jesus disse, em João 8:34, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O pecado não é apenas o que você faz, é o que você faz com você. Cada vez que você cede, o pecado cava um buraco mais fundo na sua alma, até que a sua identidade começa a se confundir com seus erros. Você deixa de ser quem Deus criou para se tornar refém das correntes que você mesmo alimentou. O pecado sempre cobra mais caro do que você pode pagar, sempre te leva mais longe do que você queria ir e sempre te prende por mais tempo do que você queria ficar. Agora pense, qual é o pecado que você tem alimentado sem perceber? Mas aqui está uma verdade que você precisa ouvir. O pecado não é apenas seu inimigo, ele é o inimigo de Deus. Deus é santo,
puro, perfeito, e sua santidade não pode conviver com o pecado. É por isso que Isaías 59:2 declara: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Percebe a gravidade? O pecado não é apenas um problema moral, é um problema espiritual. Ele não apenas afasta você das pessoas, ele afasta você de Deus. Ele ergue um muro, cria uma barreira que impede a comunhão. E a pergunta que surge é: existe saída? Existe forma de vencer algo tão poderoso? A resposta é clara: não em você mesmo. Você não tem forças para vencer o pecado sozinho. Seus esforços, suas tentativas, sua disciplina nunca serão suficientes, porque o pecado não é apenas uma prática, é uma natureza. E é aqui que entra a maior mensagem do Evangelho: Jesus Cristo. Ele não veio apenas para te ensinar a viver bem, ele veio para te libertar da escravidão do pecado. Se você pudesse vencer o pecado sozinho, não precisaria de Jesus. Mas a cruz prova que só há vitória quando o sangue do Filho de Deus entra em cena. E agora é hora de entender como essa vitória funciona na sua vida. Na cruz, Jesus fez o que nenhum homem poderia fazer. Carregou o peso do pecado do mundo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele não apenas perdoou pecados, ele destruiu o poder do pecado. Ele quebrou as correntes, ele desarmou o inimigo, ele anulou a condenação. Isso significa que o pecado pode até tentar te acusar, mas ele já não tem mais autoridade. Ele pode até tentar te seduzir, mas não é mais seu senhor. Em Cristo, você tem uma nova identidade, uma nova natureza, uma nova vida. Mas, atenção, isso não significa que o pecado deixa de existir. Significa que agora você tem poder para dizer não. O Espírito Santo habita em você. E onde antes havia escravidão, agora há liberdade. A maior mentira do pecado é dizer que você nunca vai mudar. Mas a verdade do Evangelho é que em Cristo tudo pode ser transformado. E é isso que te leva para a última parte desta mensagem: a escolha que você precisa fazer hoje. O pecado vai sempre bater à porta. Ele vai se disfarçar, vai se apresentar como oportunidade. Vai parecer pequeno, inofensivo. Mas a cada vez que você abre a porta, você alimenta o inimigo. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Isso significa que a decisão é sua. Deus te deu a vitória em Cristo, mas cabe a você se posicionar. O pecado nunca vai parar de tentar, mas você pode parar de ceder. Você pode escolher viver em luz, você pode escolher resistir, você pode escolher ser livre. E lembre-se, você não precisa enfrentar isso sozinho. O Espírito Santo é seu ajudador. Ele convence, fortalece, transforma. A vida cristã não é viver sem pecado, mas viver livre do domínio do pecado. E aqui está a decisão mais importante da sua vida. Você vai continuar alimentando aquilo que te destrói ou vai escolher a vida que Deus oferece? O pecado é real, mas a graça é maior. A escravidão é dura, mas a cruz é mais forte. A condenação é certa, mas em Cristo há perdão. O que você vai escolher? Se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer um convite. Não apenas ouça, mas tome uma decisão. Peça perdão a Deus agora. Entregue suas áreas de luta. Clame pelo poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. E se você deseja continuar recebendo palavras que confrontam,
transformam e edificam, eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Que o Senhor te fortaleça para viver, não sob o domínio do pecado, mas na liberdade gloriosa dos filhos de Deus.